Então, resultados trimestrais aqui, vamos para lá. Tá chegando aí o fim da temporada dos resultados do primeiro trimestre de 2022, já tá quase acabando, a gente já soltou quase todos os resultados relevantes das empresas e o que não foi soltado com comentários aqui, pelo menos a gente liberou para vocês aí, para você entender o resultado, né? Mas a gente tem alguns que a gente não comentou e que eu achei importantíssimos trazer. Primeiro vamos para o resultado de Magazine Luiza, a famosa MGLU3 aí, Magalu 3, né? Uma das maiores varejistas do Brasil, a Magazine Luiza soma 65 anos de existência e atua tanto por meio de lojas físicas quanto no e-commerce. A empresa tem mais de 40 mil funcionários hoje e já superou a marca de 180 mil vendedores, ou seja, pessoas que vendem produtos lá no tal do marketplace. Sim, quando você compra a Magalu, na verdade, você está comprando muito dessa galera hoje já, tá? Ela simplesmente é a marca que está ali em cima. Mas ela vem passando por um momento muito difícil, né? Em função do desaquecimento da economia, aumento na taxa de juros, impeditivo do acesso a crédito, que você vê que a notícia importa muito para você que é investidor, né? Às vezes você entender o cenário te ajuda a entender como é que está a empresa que você está investindo, para você não ficar tão ansioso com relação à queda de preço. Então, os resultados do primeiro trimestre não virar uma zona de alface animal, né? Então, os resultados do primeiro trimestre foram divulgados na segunda-feira. E aí a gente tem alguns dados interessantes aqui. Quais foram as vendas totais, né? 14,1 bilhões no primeiro trimestre. Foi 13,2% superior que os 12,4 bilhões do primeiro trimestre de 2021. A receita líquida foi de 8,7 bilhões no primeiro trimestre de 2022, o que representa um aumento de 6,2% na base anual, né? Ou seja, na comparação ano a ano. O EBITDA, já falei várias vezes aqui, vou sempre colocar a descriçãozinha agora para vocês, para a gente não ter que ficar repetindo essa informação a cada giro da bolsa. O lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização, o que a gente costuma chamar, tá, também de lucro operacional, ou seja, quanto que a empresa ganha com a operação dela de fato, e não com quanto que ela está ganhando dinheiro investido, ou quanto que ela está perdendo pagando impostos e tal. Foi de 339 milhões de reais, com queda de 51% frente ao primeiro trimestre de 2021. Já a margem EBITDA ficou em 3,9%, também com forte redução dos 8,4% no primeiro trimestre de 2021. Com isso, a Magazine Luiza aí registrou um prejuízo líquido de 161 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, revertendo um lucro líquido de 258 milhões. Foi uma notícia muito porradaria, tá? Muito porradaria mesmo, porque teve um não recorrente aí de 62,5 milhões no prejuízo, então de despesas não recorrentes. E cara, nabo mesmo, a Magazine Luiza tá caindo loucamente, né? Mais uma queda aí de 16,59% nos últimos 5 dias, fechando aí a R$ 3,67. É tristeza, o cara que investiu em Magazine Luiza tá ali agora, nesse momento, com um copinho de cerveja na mão, tomando com muito respeito, chorando pela queda aí. Mas a gente precisa ser bem claro com isso, Magazine Luiza não é uma empresa pior do que era lá atrás, tá? Eu gosto de elogiar a empresa no momento que tá caindo, porque eu sei da importância disso para o investidor pequenininho. Cara, é você entender que a empresa ela é melhor do que ela estava lá atrás, o cenário econômico é pior. Toda empresa varejista tem problemas muito graves no cenário econômico como o Brasil está agora. Então, assim, se você acreditava na empresa quando ela estava lá muito mais cara que agora, não existe momento para você parar de acreditar. Se você fez uma boa análise, estudou direitinho a empresa, investiu com consciência do que você estava fazendo, você sabia que esse cenário poderia acontecer e aí é o momento que você aproveita a promoção. Ou, se você nunca teve fé nessa empresa, sempre achou que ela estava cara, sempre achou que ela estava ruim, você não deveria ter comprado a princípio. Fica também o aprendizado para você, né? IRB Brasil, IRBR3 aí, a gente também teve a divulgação da IRB Brasil, empresa polêmica, a maior resseguradora do Brasil. Ela teve problemas gigantescos, né? A empresa vem sofrendo de uma grande desvalorização nos últimos 2 anos, a 93% já de perda de valor de mercado, depois da descoberta de fraudes contábeis e da polêmica em torno do suposto investimento do Warren Buffett na companhia. Divulgaram um relatório falando que o Warren Buffett tinha investido na empresa. Crime mesmo, né? Vagabundos os caras que fizeram isso aí, não a empresa. O que foi desmentido em fevereiro de 2020. Os resultados deste primeiro trimestre vieram melhores na comparação anual. Então, o volume de prêmios emitidos, valores pagos pelos segurados, aumentou 3,9% na base anual e chegou a 2 bilhões de reais, tá? O prêmio emitido foi de 1,2 bilhão, com aumento de 18,8% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Isso mostra a intenção da empresa de aumentar sua atuação no mercado, né, interno aí. A ideia é que 2/3 do seu portfólio esteja em negócios locais, ou seja, no Brasil. As despesas administrativas ainda da empresa somaram 70,3 milhões de reais, com queda de 28,7% na comparação ano a ano. O
sinistro retido total foi de 933 milhões no primeiro trimestre de 2022, uma redução de 11% em relação com o primeiro trimestre de 2021, que era de R$ 1 bilhão. Como resultado, a RB reportou um lucro líquido aí de 80,5 milhões de reais, né, no primeiro trimestre. Apesar dos números terem melhorado, a empresa destacou que o resultado foi impactado positivamente pelo ganho não recorrente de 150 milhões de reais em ações judiciais. Os sinistros recorrentes da Covid-19 aumentaram 13 pontos percentuais, atingindo o valor de 63 milhões de reais no trimestre. O impacto total desde o início da pandemia foi de 232 milhões de reais. O que é importante entender? Quando a gente fala que uma empresa trabalha com resseguros, é mais ou menos o seguinte: você tem uma seguradora que segura o seu carro. E quem segura a seguradora? A resseguradora. É mais ou menos isso, tá bom? Só para você entender, porque esses números acabam ficando meio conflitantes quando a gente vai falando, né? Na liberação do resultado, a RB até teve uma altazinha, depois corrigiu, então ela fechou aí com 0,39% de alta, praticamente irrelevante, né? Fechando a R$ 2,60 na semana. E a gente tem aqui números agora do Nubank, o Nu, a maior polêmica que a gente está tendo aí. O Nubank está nu, aparentemente, né? O que está acontecendo? Então, o Nubank, banco digital com 46 milhões de clientes ativos, um banco que talvez tenha mais sócios no Brasil inteiro, né? Porque eles dividiram um pedaço, lá o tal do pedacinho. O banco fez IPO em dezembro de 2021, abriu lá boludão, tá caindo desde então. Falei na data que não gostava do IPO, que não iria entrar, achava esticado. A empresa é negociada na Bolsa de Valores de Nova York, na NYSE, né? Pelo código NU, e também na B3, pelo BDR, no BR33. Antes da gente falar os resultados do Nubank, eu quero lembrar aos acionistas de Nubank um dado muito importante aqui que a gente vai ter que falar, tá? Não queria, mas vamos ter que comentar. Dá uma olhada, dá uma pesquisada, você que é acionista de Nubank, na remuneração dos diretores ali e dos envolvidos na administração do banco. Cara, a gente está falando de um prêmio de mais de 800 milhões que os caras vão receber aí no meio dessa treta toda que o banco está enfrentando, redução na emissão de cartões de crédito por causa da taxa de juros e tal. Dá uma olhada lá, vê o que você acha dessa administração aí. Então a empresa é negociada aí por isso. Então a empresa teve aí uma receita total de 877,2 milhões de dólares, um crescimento de 256% na base anual, de 246 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. O custo dos serviços financeiros e transacionais foi de 583 milhões de dólares frente aos 129 milhões de dólares do primeiro trimestre de 2021, um aumento de 352%. As despesas operacionais foi de 361 milhões de dólares frente aos 169 milhões de dólares do primeiro trimestre de 2021. E somente as despesas administrativas e gerais subiram aí 111%, saindo de 115,8 milhões para os atuais 245,1 milhões na comparação anual. Também com a remuneração dessa. A provisão para perda de crédito foi 275 milhões no trimestre, decorrente de um aumento de inadimplência que chegou a 4,2%. Como resultado, o Nubank apresentou prejuízo líquido de 45 milhões de dólares no primeiro trimestre, menor que o prejuízo de 54 milhões de dólares registrado no primeiro trimestre de 2021. Entre janeiro e março desse ano, o banco ganhou 5,7 milhões de novos clientes, atingindo a marca total de 59,6 milhões de clientes, que não é um crescimento do tamanho que era esperado para o banco nesse trimestre agora. Então, a gente teve aí como resultado disso, né, 20,29% de queda nos últimos 5 dias de Nubank, fechando a 3 dólares e 81 centavos. Lembrando que o banco teve gente que comprou a muito mais de 10 dólares. Itaúsa, a gente vem aqui agora para a gloriosa ação da nossa carteira. Tava esperando por esse resultado. Que o quê? Que a gente já teve spoiler, a gente já pegou o resultado do Banco Itaú, mas a gente sempre comemora. A liberaçãozinha, tá gostoso. Então, Itaúsa ITSA 4, né? A gente vai falar aqui do resultado de Itaúsa, uma das queridinhas da Bolsa, com mais de 45 anos de história. A holding atua nos setores financeiros de bens de consumo, materiais de construção civil, saneamento, energia e infraestrutura. Tem participação no Banco Itaú e nas empresas XP, Alpargatas, Dexco, AEG, que é de saneamento, Copa Energia e NTS, que é de gás. Lucro das empresas investidas, 2,88 bilhões de reais, alta de 15% na base anual, em comparação com os 2,5 bilhões do primeiro trimestre de 2021. Destaque para o setor financeiro, impulsionado pelos ganhos de Itaú e de XP. Lucro da própria Itaúsa, 908 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, frente ao resultado negativo de 100 milhões no mesmo período de 2021. ROI, retorno sobre o patrimônio recorrente de 23,3%, 6,7 pontos percentuais acima dos 16,6% do primeiro trimestre de 2021. Dessa forma, a Itaúsa registrou o maior lucro líquido da sua história
história para um único trimestre de 3,8 bilhões de reais, o aumento foi de 59% na base anual, de 2,4 bilhões no primeiro trimestre de 2021. A empresa fez uma proposta para comprar 100% de participação da empresa Andrade Gutierrez, daquele históricozinho de corrupção maroto, de uma galera. Então, isso pode fazer com que a Itaúsa seja dona de 10,3% da CCR, né? No primeiro trimestre, a holding também aproveitou o follow-on da Alpargatas para investir mais 800 milhões e se tornar dona de 29,6% do capital da empresa. A Itaúsa antecipou que vai pagar 1 bilhão em juros sobre capital próprio, equivalente a 15 centavos por ação até o final de 2023. Tamo junto aí, tamo junto. Nos últimos meses, o dividendo da empresa foi de 5,1%. Mas a gente já sabe que a Itaúsa já divulgou que não pretende ficar distribuindo esse lucrozão, que ela pretende muito mais agora fazer aquisições gostosas, trazer mais empresas pro papo, e a gente até ficou mais feliz com isso. Teve gente que ficou triste, acho que até o Bárcio pulou fora, mas teve gente que ficou feliz, como é o nosso caso, que era o que a gente torcia aqui nesse canal desde sempre, né? Com isso, Itaúsa fechou com 1,63% de alta, R$ 9,37, como se fizesse alguma diferença, já que a empresa tem caído consistentemente há muitos anos, como a gente gosta, né? Se você estava na fase de injetar dinheiro na empresa, que é a que eu estava, você ficou feliz. Se você não estava, se você já está posicionado, você é milionário em Itaúsas, já não está naquela alegria tem uns anos.